Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você pode me dar 134 milhões? Pode me dar também uma mesada de 500 mil? Me troca ainda uma nota de 20? Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam a Deus, amam a justiça de Deus, que temem a Deus e que não se corrompem. E a palavra de Deus nos diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 4. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornasse ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as terras fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Glórias ao nosso Deus, que não aceita o uso da autoridade em benefício próprio e que pune a iniquidade e o suborno. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te abra os olhos e te dê sabedoria para você decidir quem você escolhe colocar no poder. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o que leva as pessoas a temerem a verdade e a justiça é simples, é o fato de viverem na mentira e na injustiça, sem amor ao próximo nem a Deus, e sem temor de Deus. Essas pessoas amam mesmo a si mesmas e aos prazeres do mundo. Não têm visão espiritual e não têm nenhuma esperança do amanhã. E nos caminhos em que andam, certamente não haverá amanhã. Isso sempre ocorre
com quem se determina a viver distante dos caminhos de Deus. Não importa se a pessoa conhece a Deus ou não, se é um justo ou um injusto. Ela será julgada como ímpia. Mesmo que algum dia tenha andado nos caminhos de Deus. O desconhecimento de Deus não atenua as sanções do Deus que criou a tudo e a todos e que nos deixou leis e mandamentos para seguirmos. E que, por compreender a nossa natureza carnal, nos está dando toda uma vida para encontrarmos a verdade e acertarmos os nossos passos. Não existe desculpas para o erro e nem justificativas para o pecado. Deus, na sua perfeição, criou para nós um mundo perfeito, justo e adequado, em perfeita harmonia, onde todos deveriam ter todas as suas necessidades supridas, e não um mundo em que alguns se consideram com o direito de acumular fortunas incalculáveis, enquanto outros morrem de fome. Notem que ao finalizar a criação, Deus concluiu que o mundo era muito bom. E por isso, Ele nos deixou regras de condutas para que nós não erremos e para que nós não sejamos enganados. Portanto, é natural que Ele se indigne contra qualquer ato de rebeldia da nossa parte. O egoísmo decorrente do capitalismo mundano, que é o que mais se vê nesse mundo, demonstra que a pessoa não conhece ou não compreende e não valoriza a Deus e ao amor que Ele sente por nós. E que não se importa tampouco com os irmãos. Nós vivemos em um mundo de injustiça, camuflado de justiça. Injustiça gerada pelo próprio homem e pelo inimigo. Portanto, este mundo jaz no maligno e muitas pessoas se deixam levar pelos enganos do mundo. Elas encontram lugar para todo tipo de cobiça, dinheiro, prestígio, poder, e se corrompem facilmente, porque a corrupção está no seu DNA. Mas lhes falta conhecimento e sabedoria, e a compreensão de que esta vida é uma gota de água diante do oceano que Deus promete aos seus filhos fiéis. Nunca se rebele contra a injustiça manifesta no mundo, principalmente pelos ímpios. Entregue nas mãos de Deus. Deus é justo e irá nos julgar a todos, com justiça e equidade, tudo no seu tempo adequado. Mas use de sabedoria ao dedicar o seu voto para que alguém assuma o poder. Não seja injusto para com o povo. Jesus já nos antecipou que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. A justiça de Deus chegará a seu tempo. Os ímpios não têm esperanças
E não estão nem um pouco preocupados com isso. O foco deles está no agora, em levar sempre vantagens em tudo e sobre todos. Eles não têm a segurança de um Deus como nós temos. Então, se agarram ao dinheiro e ao poder. Contudo, eles sabem, mas preferem fazer de contas que não sabem que este mundo, assim como seus dias, caminha para o final. E eles não conseguem vislumbrar um próximo século. O que, na verdade, se eles não se arrependerem e mudarem de vida, para eles não existirá. Mas nós que vivemos este século, investindo no próximo século, e vivemos em espírito, da forma como o Senhor nos recomenda, preparando o nosso futuro, não nos abalamos com a malícia deste mundo e superamos com facilidade toda a adversidade, porque nós sabemos e temos plena convicção e segurança em Deus de que o melhor para nós, que o amamos e vivemos na integridade da sua verdade, ainda está por vir. Nós sabemos em quem nós temos crido. Deus é o que Ele é. Ele não é o que as pessoas querem que Ele seja. Um dos maiores erros cometidos pelo ser humano é tentar moldar Deus à sua maneira. É criar para si um Deus sob medida que atenda às suas expectativas. Qualquer personalização de Deus como um ser diferente do que Ele é na verdade, ou do que ele nos permite conhecer a seu respeito, consiste em um pecado, porque a pessoa já passou para o campo da idolatria. Mas isso é o que as pessoas do mundo fazem. E, cuidado, também muitos dentre os filhos de Deus. Recebamos ao Senhor da forma como Ele é. Porque o único que nos ama e tem condição de nos salvar é o Deus original. É Jesus. E não nos aflijamos com as coisas do mundo. Deus é por nós e nos blinda de qualquer consequência do que praticam os ímpios. Nós temos um Deus e temos a proteção de Deus. Enquanto o ímpio tem ao diabo como aliado e a maldição de Deus. Nós não pertencemos a este mundo, que para nós é apenas uma área de teste, do qual a única forma de sairmos aprovados é seguindo as orientações do Senhor. E graças a Deus, nós temos um Deus vivo e presente. Portanto, não devemos nos incomodar com as artimanhas diabólicas do ímpio. O Senhor prometeu e todos estamos vendo o cumprimento da sua promessa a cada dia. Nada há que esteja encoberto que não venha a ser conhecido. Mas todos nós veremos ainda
a justiça de Deus sobre a vida dos ímpios. Eles armam as suas tramas, as suas fraudes maquiavélicas para se apropriar do que não lhes corresponde. Normalmente, para roubar o dinheiro que corresponde aos impostos que nós pagamos e que deveria ser usado em benefício da população. Mas através da mão de Deus, nós tomamos conhecimento da verdade e vemos o quão sujos eles são. Eles pensam que ninguém vai ficar sabendo. Eles não sabem que existe um Deus todo-poderoso, observando a todos os movimentos deles e pronto para desmascarar cada um deles, não apenas, meus irmãos, no século vindouro ou no juízo final, mas já neste século, aqui e agora, para que nós saibamos quem nós devemos colocar no poder. Eles conseguem enganar muita gente, mas não conseguem enganar a Deus, ao Deus que nos ama e que também não permite que nós sejamos enganados. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. 2 de Timóteo 1, 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne,
Da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar é o que ele irá colher. O Banco Master continua dando frutos, como já era de se esperar. Todos frutos podres. Não pode uma árvore má dar bons frutos. Todas as semanas surge uma novidade. A maior parte envolvendo políticos em Brasília. Envolvendo aqueles que deveriam estar cuidando dos interesses do povo. O que comprova o que todos já sabíamos, que o país está afundado em um imenso lamaçal, um charco de lodo, um tremendal de lama. E isso é uma péssima informação para quem não tem a segurança do único Deus verdadeiro, que ama e zela pela segurança e pela integridade dos seus filhos. Este ano de eleições temos agora um senador, um empresário, que foi ministro da Casa Civil do governo passado e que agora surge como o receptor de uma mesada, meus irmãos, de 350 mil a 500 mil reais, recebidas de um banqueiro golpista. E pelo que se pode apurar, em troca da geração de emendas à Constituição para beneficiar os negócios ilícitos do empresário, para defender o interesse pessoal dele, do empresário golpista. Esse senador se esqueceu de que ele foi eleito e assumiu o cargo para defender os interesses da população do país, para terminar com a desigualdade social, para melhorar a segurança, a saúde, a educação. Mas a mesada falou mais alto ao seu coração. Meus amados, pode um senador eleito pelo povo, recebendo do erário um salário de mais de 46 mil reais, além, vejam bem, de auxílio morada, cota parlamentar, verba de gabinete para a contratação de até 25 assessores e plano de saúde de primeira categoria, tudo pago com dinheiro do povo, com o nosso dinheiro. Será possível que ele se corrompa a ponto de aceitar dinheiro do crime para beneficiar criminosos? Infelizmente, a resposta você já sabe. Pode sim. O que demonstra que quem votou nele se equivocou. Vejam bem, errar é humano, é um fato. Mas
já estamos diante de novas eleições. Não podemos continuar errando. Justiça da parte dos homens? Não creia. A justiça temos que fazer nós mesmos, nas urnas. Nós que somos de Deus e somos pessoas providas de sabedoria e comprometidos com a justiça, nós é que temos que mudar essa situação. E quem não tem sabedoria, que a peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Agora, notem que nós não estamos fazendo qualquer tipo de julgamento. Nós estamos considerando as provas materiais constantes das mensagens interceptadas que revelam uma realidade impossível de ser negada. Como efetivamente até agora não foi negada. E que, independentemente de julgamento, por si só, elas próprias já condenam o autor. Essas pessoas nem imaginam o que as espera no juízo final. E é bom que nós, que dependemos principalmente de Deus, nos lembremos desses nomes, de todos eles, nas próximas eleições, para evitá-los. Temos que fazer isso por amor ao povo que, sem ter o nosso Deus, depende exclusivamente das ações dessas pessoas. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Crônicas, capítulo 19, em que o profeta Jeú repreende a Jeosafá, consta, nos versículos 4 a 5, a informação de que Jeosafá, quando habitava em Jerusalém, passou pelo povo, desde Berseba até Efraim, e conseguiu fazer com que muitos dentre aquela população que estavam desviados do caminho do Senhor voltassem para o Deus de Israel. Observem que isso é o que faz
um governante de Deus. E então, Jeosafá estabeleceu juízes em todas as cidades. Se você está se perguntando por que estamos usando um trecho do Antigo Testamento que foi cancelado por Jesus, sendo que hoje nós vivemos no Novo Testamento da graça, nós esclarecemos. Efetivamente, a Bíblia nos confirma que o Antigo Testamento foi cancelado por Jesus. Mas foi cancelado como uma lei. Ele não foi apagado da memória das pessoas. E veja bem, a Bíblia foi composta após a morte de Jesus. Mas o Antigo Testamento não foi excluído, porque existem informações de suma importância sobre os feitos e os ensinamentos de Deus, como estamos vendo nesse trecho presente. Informações sobre as profecias feitas no Antigo Testamento. Muitas delas ainda não se cumpriram, são para os nossos dias. Sobre a vitória dos personagens bíblicos que mantiveram a fé. Ou seja, tudo isso é lição para nós. A nossa doutrina é a doutrina da graça. É do Novo Testamento. Mas Deus não quer que abandonemos os ensinamentos contidos no Antigo Testamento. Principalmente porque eles nos permitem conhecer mais do caráter de Deus, do nosso Deus que não muda e cuja personalidade vem desde antes da fundação do mundo. E se você está se perguntando por que usamos trechos bíblicos para falar das coisas do mundo, esclarecemos que isso, meus irmãos, é o que todos nós deveríamos fazer. O Senhor nos deixou a sua Bíblia como o nosso manual de vida. Então, é sim, para confrontarmos as situações da vida com a palavra de Deus, o que nos permite separar o joio do trigo. Segunda de Crônicas, 19, 4. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Salmo 82, 2. Até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Provérbios 16, 11. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono.
Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Glórias ao Senhor, que não muda. O tempo passa, o Velho Testamento foi abolido, entrou o Novo Testamento, mas o caráter de Deus não mudou. No versículo 6, vemos que Jeosafá, após nomear os juízes, deixou uma recomendação a todos para que tivessem muito cuidado com a forma como eles usariam o poder e julgariam as pessoas, porque eles não estariam julgando da parte do homem, mas da parte de Deus. E que Deus estaria com eles quando eles julgassem. Esse versículo se interliga com o trecho de Romanos 13, em que o apóstolo Paulo nos ordena nos sujeitarmos às autoridades, porque todas foram postas por Deus. Meus irmãos, o que concluímos então do trecho de Crônicas é que o que disse Jeosafá é o que Deus espera que aconteça. Deus coloca pessoas no poder para exercer o poder julgando com justiça e equidade e para governar em função das necessidades do povo. Mas o que constatamos na prática é que as autoridades, mesmo havendo sido postas por Deus, estão julgando e governando para si mesmas, enquanto o povo padece sem opção de escolha de nomes para colocar no poder. Segunda de Crônicas 19, 6. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Romanos 13, 1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. No versículo 7, que encerra o nosso trecho inicial, Jeosafá recomenda aos juízes manterem o temor de Deus, porque no Senhor não há iniquidade, nem discriminação de pessoas, e nem a aceitação de suborno. Observem mais uma vez que esse é o perfil que o Senhor espera que seja adotado pelas autoridades por ele constituídas. Mas na prática, o que vemos todos os dias é justamente o oposto. São pessoas que não conhecem a Deus, mas que sempre lembram de Deus, meus irmãos, sabe quando? Na época das eleições. Mas, passadas as eleições, a memória deles se apaga
Eles se esquecem de Deus e se esquecem do povo. Segunda de Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Pelo que nós temos visto na prática, os juízes e as demais autoridades deveriam julgar a si mesmos, primeiramente, antes de fazer uso do poder e julgar o povo. E antes mesmo de assumir qualquer cargo. Porque eles estão se autocondenando com as coisas que fazem. Mas isso somente ocorreria se eles fossem pessoas de Deus. Vejam bem, nós não amamos ao dinheiro, mas nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz que o dinheiro atende a tudo. Então, se é tão fácil assim conseguir dinheiro de um banqueiro, nós também queremos ter acesso a esse direito. Porque, com isso, nós podemos realizar muitas boas obras, podemos auxiliar os necessitados e apoiar os ministérios que estão realizando a obra de Deus, ensinando as verdades de Deus. Mas atenção, nós não queremos dinheiro de golpistas. Nós não queremos verbas de fundo tipo master. É incrível a cara de pau das pessoas. Elas pedem que se lhes doe 134 milhões com a mesma facilidade, como se estivessem pedindo para trocar uma nota de 20. R$ 134 milhões para custear um filme. Quando o filme brasileiro que concorreu ao Oscar, O Agente Secreto, custou toda a produção 28 milhões de reais. Não foram dólares, 28 milhões de reais. Na verdade, meus irmãos, pensando bem, naquela mensagem interceptada sobre o pedido de dinheiro, só faltou gritar: perdeu, perdeu. Não existe almoço grátis. Ninguém joga dinheiro fora nessa sociedade capitalista, principalmente os banqueiros. E mesmo que seja um banqueiro honesto e justo, existe uma coisa que ninguém ainda atentou para perguntar, já que o ex-banqueiro nunca aparentou ser um fiel amante das artes cinematográficas. A pergunta é: 134 milhões a troco de quê?
Sim. O que o ex-banqueiro receberia em troca dessa doação tão significativa? Veja o perigo de colocar ou de manter uma pessoa assim no poder. Será que esse senador está governando para o povo? E sendo eleito para presidente, será que ele governaria para o povo? É evidente que não. Ele já governa para si mesmo. E vejam bem, isso é um mal de família. E se vocês não perceberam, atentem para o detalhe de que esse personagem está buscando o poder do executivo também para conceder indulto, liberdade, aos que estiveram envolvidos na baderna da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Ele quer libertar principalmente ao seu pai. Ele quer devolver à sociedade aqueles que atentaram contra a democracia, que ignoraram a vontade do povo e tentaram tomar à força o poder. As pessoas se esqueceram do primeiro diálogo que vazou para a mídia entre o ex-banqueiro e a sua namorada, quando ele se queixou de que estava sendo extorquido por uma pessoa. E a namorada perguntou quem era aquela pessoa e ele não respondeu. Na verdade, meus irmãos, nem precisa mais responder. E esse é um dos que se propõe a governar o Brasil, esse senador. Mesmo a despeito de um passado marcado pela prática denunciada de rachadinhas, que corresponde ao roubo do dinheiro público. Mas existem alguns dentre a população, inclusive dentre o povo de Deus, que o estão apoiando. E não abrem mão dele, a despeito de tudo o que tem sido revelado. Olhem que cada povo tem o governo que merece. Mas, infelizmente, sempre, muitos justos são também afetados pelas más escolhas. Mas se você está pensando, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Eu te respondo. Tem muito a ver. Porque a palavra de Deus nos adverte de que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Nós precisamos pensar nesse povo que geme há décadas seguidas, devido à corrupção constante nas esferas governamentais. E a população que não tem Deus está ficando sem opções nesse país. Você, que ainda não é de Jesus, mas que ainda vive neste mundo, para ter segurança, busque a Jesus, se converta a Jesus, porque está muito claro de que não é possível confiar nos homens. Vejamos a seguir o que Deus espera de um governante e de qualquer pessoa no exercício de autoridade. E também, onde está a fonte de ruína que contamina as pessoas
e as conduz ao inferno. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Deuteronômio 16, 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas, e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Esclarecemos, meus irmãos, que essa palavra que aparece 2 vezes nesse trecho, peita, significa suborno. Marcos 7, 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. 2 de Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Glórias a Deus. Glórias a Deus que nos dá instruções e nos dá sabedoria para evitarmos cairmos no erro dos ímpios. Nós somos luz. E a luz não pode se misturar com trevas. Diante do que estamos apresentando, cabe uma pergunta. O que você prefere? A justiça dos homens ou a justiça de Deus? A justiça dos homens é falha, é injusta e é corrupta. Nem deveria se denominar justiça. Enquanto a justiça de Deus é justa e perfeita, é correta, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus prova os nossos rins. Ele sabe de tudo,
Ele sabe de nós mais do que nós mesmos. E com relação às nossas falhas, quando reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, temos ainda a possibilidade de contar com a misericórdia da parte do Senhor, coisa que não existe para os ímpios. Os homens julgam, assumindo uma postura de justiça e santidade, mas, por debaixo do pano, estão sempre defendendo algum interesse subliminar, alguma vantagem pessoal. Infelizmente, enquanto ainda estivermos nesta vida, temos que conviver com a injustiça dos homens. Mas devemos nos submeter desde já à justiça de Deus. Afinal, quem não deve, não tem razão para temer. E não pensem que estamos defendendo a polarização, essa polarização louca que existe no país. Também não estamos defendendo esquerda ou direita ou centro. Nós defendemos a palavra de Deus. E nós sabemos que o que hoje está surgindo do lado da direita já surgiu do lado da esquerda. E não nos enganemos. Logo aparecerá de novo em ambos os lados. Hoje, todo mundo fala de Banco Master, do roubo da Previdência. Muito em breve, logo, estaremos falando outros nomes. E com uma característica. Cada escândalo que surge assume o perfil de maior escândalo da história. A criatividade do mal e a ganância dos homens não têm limites. E o crime organizado, como já constatado, está enraizado nos três poderes. Não tem saída. O nosso único apoio, a nossa única âncora, o nosso porto seguro e a nossa esperança é Jesus. Você que ainda não se converteu, busque a Jesus. E você que já é de Deus, não deixe a Jesus. E não inveje e nem apoie os corruptos do poder. O fato de Deus ser justo não significa que Ele somente castiga com justiça. Ele também premia e abençoa com justiça aos que andam na correção. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. E nós, como representantes de Deus, não podemos, assim como Ele não faz, apoiar o erro. Deus nos revela essas coisas, meus irmãos, não é para nos sentirmos amargurados ou desmotivados. Existe um propósito nisso. Cabe a nós, filhos de Deus, que temos a sabedoria de Deus, ajudar a banir do meio político, a deletar, a eliminar da vida pública todos esses personagens que têm surgido desses escândalos de corrupção. Por amor aos nossos próximos, que são a população deste país
E no cumprimento do segundo mandamento de Jesus, nós temos que fazer uma lista com todos esses nomes, mas cortados com um traço vermelho, para que nós não nos esqueçamos de rejeitar a todos eles diante das urnas, nem agora e nem nas próximas eleições. Eles já provaram que não servem para governar o país, para assumir a autoridade no país. Temos que fazer isso, porque logo, muito em breve, eles estarão entrando nas nossas casas pela TV, nos nossos celulares, nos nossos computadores, pelas redes sociais. Estarão sorrindo como pessoas do bem, falando até de Deus e pegando crianças no colo. Que amorosos que eles são! Mas estarão de olho nos nossos votos para dar continuidade à sua vida de corrupção e roubalheira. Porque eles sabem que da justiça dos homens, de uma forma ou de outra, eles sempre escapam. Mas eles não sabem, ou não consideram que resta ainda a justiça de Deus. Nós somos hoje, meus irmãos, 47 milhões de evangélicos, o que corresponde a 27% da população. Considerando os votantes nesse meio, nós temos condições de mudar os rumos desse país. E temos condição de sair dessa polarização que impede o avanço do Brasil. Porque nessa panelinha, ou melhor, nesse jogo de xadrez, porque xadrez é uma palavra que tem mais a ver com essas pessoas, no dito popular. Nesse jogo de xadrez, as peças mudam de lugar, mas nenhuma sai do tabuleiro. E nenhuma pessoa que seja de Deus, imbuída de boa intenção, tem conseguido entrar e se manter. Não é possível que a poupança média do Brasil esteja em 19%, isso é a média, entre os milionários e os pobres. Não é possível que uma nação capitalista consiga uma poupança de 19%, quando na China, por exemplo, que é uma nação com viés socialista, a poupança média está em 40%. E a China hoje, se não é a mais avançada, é uma das nações mais avançadas do mundo. É evidente que algo está errado por aqui. E Deus está nos mostrando, Deus está nos revelando e nos dando sabedoria para mudarmos esse quadro. Não se esqueça, faça a tua lista, mas inclua também aqueles que já foram manchetes no passado. Não tem candidato? Fazes muito bem. Quem tem a Jesus não precisa de candidatos, não tem que ter candidatos. Jesus é o que nos basta. Mas tem que votar? Então vote pensando no povo.
não gosta de votar? Nós também não. Mas use de consciência. Analise bem os perfis e os históricos para votar com justiça, com segurança. Este é o momento. Vejam bem, nós não indicamos candidatos, nós não fazemos isso. Isso não nos cabe. Mas nós convocamos o povo de Deus a exercer o direito de voto com consciência. Quem vota nos corruptos se torna cúmplice dos corruptos e será julgado por Deus como cúmplice dos corruptos. Amemos a Deus, amemos aos nossos irmãos, amemos ao povo deste país. Sejamos justos e digamos agora todos juntos: glórias ao nome de Jesus. Não grite nomes de candidatos, meus irmãos. Isso não é para nós. Diga: glória ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição da mensagem ou na descrição do canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix se você está no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja as orientações também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens e vídeos publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.